Bom, gente, eu estou aqui com o Pedro Alexandre Sanches, meu amigo Pedro, que é Quanto tempo? jornalista, faz tempo, jornalista, crítico musical, e ele está lançando o segundo volume do livro dele, que é um livro para a gente ler ao lado do Spotify, né, Pedro? Ao lado do Spotify, porque ele reúne os álbuns mais importantes, alguns, né? Porque a música brasileira é tão grande que o Pedro teve que se esforçar para selecionar com dor de deixar algumas coisas de fora. Coloca o livro novo dele aqui para mim, Gui, por favor, a capa. Olha só, álbum 2 de 1972 a 78, Samba, Rebelião Sexual e Segundo Levante Negro. É o novo livro do Pedro, segundo volume, né? Porque o álbum 1 já saiu. Eu entrevistei o Pedro aqui na época, se vocês procurarem na nossa live aqui do YouTube, vocês vão ver que tem entrevista no primeiro volume. E aí, nesse segundo volume, o Pedro fala de alguns álbuns que são parte da infância de muita gente, né, Pedro? Inclusive da nossa. Totalmente. Esse projeto tem 4 volumes, então ele parte do início lá dos anos 50, da época do LP, e chega até os dias atuais. E esses 2 primeiros volumes é o que você acabou de falar, é a minha infância, é um pouco antes de eu nascer e pega a minha infância. Então, assim, é a parte mais difícil de selecionar, porque tudo que eu gosto, tudo que eu mais gosto, em geral, está nos anos 70, em termos de música, Eu né? também. Então, assim, eu tive que espremer terrivelmente. Por Uhum. coincidência triste, estão ali, eu comento o Índia da Gal e o Banda dos Contentes do Erasmo, e ele está saindo justamente nesse momento que, inacreditavelmente, não existe mais nem Gal Costa, nem Erasmo Carlos na nossa vida. Não sei se você já se recuperou disso, eu não estou Não. conseguindo, Eu, não. eu, eu quero, inclusive, começar essa live e chamei o Pedro justamente por isso, né? Aí agora eu queria mostrar aqueles livros antigos dele, Gui, os primeiros, ó. O Como Dois e Dois São Cinco, Roberto Carlos e Erasmo e Vanderlé, e também o Tropicalismo, Decadência Bonita do Samba. Ambos saíram pela Boitempo. Então, assim, o Pedro era uma pessoa que eu queria muito trazer aqui para conversar com a gente essa semana, que o Erasmo se foi, porque por isso eu fiz até questão. O Pedro não podia fazer ao vivo, gente, então eu fiz gravada a entrevista, porque eu fazia questão que fosse o Pedro, porque eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando nós trabalhamos juntos na Folha, o Pedro foi uma das primeiras pessoas que eu vi dando valor devido a muitos artistas da MPB que não eram tão destacados como o Erasmo, por exemplo. O Pedro foi a primeira pessoa que eu vi dizendo assim: nossa, o Erasmo ele é tão grande quanto todos os outros, e, no entanto, era colocado meio escanteado. Mas a primeira coisa que eu quero falar com o Pedro é o seguinte: de certa forma, é duro reconhecer. Eu botei o título dessa live de O Outono de uma Geração. É muito duro para a gente chegar nessa hora, que é uma hora que eu acho que a gente nunca queria que chegasse, que é ver as primeiras pessoas dessa geração irem embora, né, Pedro? De causas naturais, né? De causas naturais. Irem embora porque estão velhinhos, estão velhinhos. É muito difícil, como o Pedro falou aqui, saber que não vai ter mais Erasmo, que não vai ter mais Gal, né, Pedro? É muito duro e a gente tem que se preparar porque outros baques virão, né? Um atrás do outro. Eu digo que eu estou me preparando psicologicamente para isso faz uns 10 anos, desde que os meus pais morreram, que eu me atentei para essa questão e falei, vai chegar uma hora que meus heróis, alguns deles já morreram, né? Nara Leão, Tim Maia, lá para trás, mas agora é uma coisa concentrada, assim, daqui para os próximos 20 anos, provavelmente a gente não vai ter nenhum deles mais aí. Eu vou chorar nessa entrevista, eu acho. É. E lembrando só uma coisa que eu queria comentar, porque você citou, uma é que você que fez a matéria sobre o meu primeiro livro lá na Folha, não sei se você lembra disso, Lembro. e a outra coisa que é mesmo, esqueci, não sei, tô, tô abalado. Isso que você fala de...
incrível lembrar isso agora, porque lá nos anos 90, quando a gente estava junto lá na Folha, de fato, só se falava de Caetano, Gil, Chico, e toda a outra galera era muito escanteada, né? E eu, assim, eu lembro realmente, acho que você faz jus, eu agradeço, porque era falar do Erasmo nos anos 90, todo mundo achava que você estava meio maluco, sabe? Que era uma coisa desprezível, o que é um absurdo, que fazia parte da cultura lá da Folha, de que o legal era o Oasis, né? Nos anos 90, quem ganhava a capa da Ilustrada era o Oasis, não eram os brasileiros, fossem os mais antigos ou os contemporâneos. Acho que é bom a gente, apesar da dor que a gente está sentindo, é muito legal de ver que esse cenário mudou, assim, que a música brasileira foi novamente compreendida e amada. As novas gerações, eu diria que sofrem tanto quanto nós, que já estamos tio, com a morte desses caras que têm 80 anos, assim. Eu lembro quando eu era moleque e a Aracide Almeida tinha 80 anos, ela parecia a minha trisavó. E hoje eu não sei, a gente teria que ver com a juventude. Mas parece que, ao mesmo tempo que esses caras todos tão velhinhos, sim, eles continuam modernos, né? E quando eles morrem, quando a Gal morreu, assim, a molecada chorou como se fosse sei lá, a Linda Quebrada morrendo, alguém muito moderno, muito atual. Então, e é uma coisa maluca como essa geração conseguiu essa permanência, assim, essa permanência e essa fonte da juventude, né? Que acho que vem lá do Mick Jagger também, o Caetano tem muito isso. E assim, eles têm 80 anos agora. Eu fico assim, eu estou há 2 semanas em estado de choque, porque, embora eu tenha me preparado, como eu falei, por anos e anos e anos, não resolveu nada, porque assim, não dá. Eu acordo todo dia e lembro que a Gal Costa não está viva mais, e assim, é inacreditável. E no teu livro você fala, entre outros discos, vou citar aqui porque também tem a ver com o assunto, você cita o Clube da Esquina, né? O disco do Milton. Peguei a capa, né, Gui, do Clube da Esquina. Olha só, Milton Nascimento e Low Boy, isso aí é a capa e a contracapa. O disco está aberto aí, que eu queria mostrar para vocês inteiro. E o Pedro, ele fala o seguinte do livro, tá? Clube da Esquina. Eu peguei aqui, deixei separado. Opa, já saiu da posição aqui. Mas eu quero ler aqui o que o Pedro fala, porque é um dos discos daquela época, né? Junto com outros que também fizeram parte da infância. Raul Seixas, que o Pedro sabe que eu sou fãzona, né, Pedro? Também, somos dois. E deixa eu só achar aqui o Belchior, Alucinação. Eu estou passando aqui pelo livro, né? Alguns discos que o Pedro vai citar aqui no final do programa como dicas para vocês. Ele vai citar e comentar alguns discos dessa geração que a gente está falando, sobretudo do Erasmo e da Gal, tá? Que se foram... A esquina está lá no comecinho, porque ela é logo do 72. 72, né? E, assim, só por falar nisso, né? Ao mesmo tempo, a gente se despedindo do Milton, porque ele fez isso, por isso que eu quero... da carreira dele, né? Por isso que eu quero pegar o disco Clube da Esquina, porque eu quero que você comente essa despedida. Achei aqui, olha só. Os meninos da linda capa, um negro e o outro branco ou indígena, e o crédito na contracapa para o negro Milton Nascimento e o branco ou indígena Lô Borges, dão a vislumbrar mais um disco de dupla para 1972, mas o álbum duplo conceitual e monumental Clube da Esquina não é isso, nem de longe. Milton é líder indiscutível da concepção, também acreditado como supervisor musical, e opta por orquestrar um trabalho coletivo, grupal, comunitário, um clube. Carioca, adotado ainda pequeno por pais que foram morar em Três Pontas, Minas, Milton canta a maioria das músicas. Isso é um clássico da MPB, né, Pedro? E eu queria que você falasse como agora o Milton se despedindo dos... Você acha que é despedida mesmo ou acha que não vai ser?
a gente não queria que fosse, mas eu fico pensando que as pessoas precisam descansar, né? Imagina o que deve ser fazer um show com 80 anos de idade. Além de tudo, eles estão fazendo um esforço sobre-humano nessa altura da vida, porque, sei lá, a gente não costuma falar isso porque é um pouco chato, parece indelicado, mas como que o Erasmo estava fazendo show, viajando toda hora para cantar? Ele foi 4 anos antes, 4 meses antes dele morrer. Minha irmã, que mora em Maringá, lá no Paraná, estava contando que ele fez show ao ar livre lá, sabe? Há 4 meses, com 81 anos, né? E, assim, sei lá, o Milton pode fazer o que quiser, pode gravar, pode se apresentar. Agora, assim, eu acho bonita também essa demarcação do tempo, que é uma coisa que todos nós vamos passar por isso, assim, tem uma hora que acaba, né? Que acaba o que você se aposenta, ou que você sai da, sei lá, do primeiro plano, ou que você vai para casa descansar, ou que você morre. Então, é mais que natural. Eu não consegui, eu não fui no show de despedida do Milton, eu acho que eu não ia conseguir. Eu, sei lá, faz tempo que eu não vou em show de nenhum deles. Acho que tem muito a ver com isso, sabe? Que tudo tem sido, para mim, que trabalho com isso, tem sido despedida há muitos anos, sabe? Eu, pensando, a hora que começa eles a fazer 80 anos, falando, meu, como é possível que o Caetano Veloso tem 80 anos? Você falou dessa juventude deles, tem a ver também por conta de que os novos nomes da MPB valorizam eles demais, né, Pedro? Tem também um lado não tão positivo nisso, que assim, eles meio que oligopolizaram a música brasileira, né? Essa geração era tão boa que ela nunca saiu do poder, é como se fosse um governo, se fosse o Luiz Inácio Lula da Silva, ele estaria no poder há 50 anos, porque eles Sim. nunca arredaram o pé da posição deles. Não por acaso eles têm a reverência que eles têm, porque eles realmente são e eram formidáveis, como assim, por outro lado, de um lado eles talvez inibam um pouco as novas gerações no sentido de criar. Quem que vai começar a criar falando eu vou ser melhor do que a Gal? É um pouco difícil, né? E por outro lado, acho que é uma culpa nossa, né? A gente gosta tanto deles, é tão apegado neles, que eu acho que também muitas gerações de brasileiros estão um pouco encalhados naquele momento, sabe? Então, a gente não se permite ver as coisas maravilhosas que estão acontecendo hoje mesmo. Tem uma enxurrada de artistas aparecendo desde o ano 2000, eu acabei de fazer uma matéria sobre isso. A quantidade de artistas novos que lançaram discos de 2020 para cá é uma coisa de louco, assim. É óbvio que assim, a gente não permite que eles tenham o brilho que os antigos tiveram. A gente não deixa... A nossa afetividade é tão profundamente... Olha só. Eu diria até domada por esses heróis que, assim... eu acho que a gente é muito pouco generoso com todo mundo que veio depois deles. Não porque eles sejam culpados ou porque eles mereçam os antigos serem desvalorizados. Não merecem, é óbvio, mas assim, a gente prestava mais atenção na música popular brasileira quando a gente era criança do que se presta hoje. Acredito eu, posso estar redondamente enganado. Atual, né? Atual. Realmente, de certa forma, então você está falando que essa geração foi tão brilhante que obscureceu os que os sucederam, né? Um pouco por causa deles, principalmente o Caetano, que era um cara muito cacique mesmo, né? O cacique da tribo, que gosta de ser o líder supremo, mas também o Gil um pouco, embora de um jeito eu acho mais discreto, um pouco por parte deles, mas principalmente eu acho que por parte de nós, porque o nosso ouvido guardou todo o carinho que tem para eles. Uhum. Hoje em dia está acontecendo um tropicalismo novo, assim, que é o tropicalismo das identidades. Todo mundo, eu acabei de falar dos artistas novos, todo mundo são mulheres negras ou transexuais negras, aquilo que estava insinuado na Tropicália hoje é explícito, assim, sabe? A Lued Luna, bom, não vou conseguir citar nomes agora, mas assim, a Lineker, que ganhou agora, né?
o Grêmio. Todo mundo, e assim, então tem artistas muito bons ali. Enfim, eu não quero fazer um libelo contra os nossos heróis, mas acho que tem que demarcar isso, porque talvez as novas gerações não vão ficar comovidas como a gente ficou quando morrer a Gal Costa de hoje em dia, porque não se prestou atenção tanto assim quanto se devia na Gal Costa de hoje em dia, né? Porque não é uma, todo mundo queria que fosse uma, não é, tem 300 novas Gal Costa aí ao mesmo tempo. É porque eles talvez, de certa maneira, tenham sido precursores, né? Os primeiros, assim. Tem uma mística, uma mágica que acho que ninguém consegue responder, né? Mas eu também não sei. Estamos nós aqui que éramos jovens lá na Folha de São Paulo, ambos com seus fios grisalhos hoje em dia, e isso é muito para a gente, né? Não sei direito como bate no coração da garotada. Eu vejo as pessoas com quem eu convivo, mais jovens, eu vejo elas tristes, chocadas também, mas assim, também como a gente ficava quando morria alguém, né? O carrossel da vida. Faz parte, né? Você cita nesse seu disco, nesse seu livro, você cita discos como Índia, você cita Secos e Molhados, Sérgio Sampaio, né? E aí, você cita também, que é uma coisa, gente, que o Pedro sempre fez lá na Folha, que era valorizar o artista popular, que, em geral, a crítica torcia o nariz, tipo Odair José, Fernando Mendes, a própria Maria Alcina, né? Os críticos torciam o nariz na época, e o Pedro resgatou esses... O Odair José hoje está respeitadíssimo, né, Pedro? Mas não era, não. Respeito essa travessia, né? Muita gente trabalhou por isso. Acho que o Paulo César de Araújo, seu conterrâneo, principalmente naquele livro dele, Eu Não Sou Cachorro, Não. E houve um processo, desde essa época, assim, eu me lembro assim, eu comecei a gostar de Roberto Carlos em 92, porque eu estava apaixonado. Ele já tinha 30 anos de carreira, eu detestava, achava ele o fim da picada. Até que eu caí no laço e com o Roberto foi puxando, veio o Erasmo. E aí você vê, isso é considerado brega, cafona, ou seja lá qual for a palavra. Aí você puxa mais um pouquinho mais fundo o fio, vem o Odair José, que é mais brega, entre aspas, e cafona, mas que, meu Deus, é maravilhoso, assim. O som dele era aceito pelo Azimuth, que é um trio que até hoje é respeitado mundialmente no jazz. O disco dele está no seu livro. Tem, exato. Tento colocar essas coisas, essas falhas. A gente gosta tanto da Gal e do Gil que a gente esquece de gostar do Azimuth, né? Os velhinhos estão tudo aí, vivo. A gente estava conversando antes de começar o programa sobre Antônio Carlos e Jocafe, outra história. Quanta coisa legal que meu primeiro crush, eu era criança, eu era apaixonada por Antônio Carlos e Jocafe. Eles vão vir aqui, tá, gente, no programa dia 9 de dezembro, porque eles estão lançando um disco. O Pedro até queria colocar como dica para vocês, que é com o Russo Passapulso e Antônio Carlos e Jocafe, está sendo lançado agora, está super bom o disco, né, Pedro? Tá, acabei de escrevi hoje lá no Farofafá, meu site, farofafá.com.br. Vão lá ler o artigo do Pedro, porque o Antônio Carlos e Jocafe, eles têm uma sonoridade tão surpreendente. Eu quero entrevistar eles, Pedro, para perguntar de onde eles bebiam, qual era a fonte deles, porque o som deles, você ouve hoje, por exemplo, Santo Antônio, que é a música que eu estou ouvindo direto, Santo Antônio, você ouve, até mesmo a versão do Russo Passapulso não é tão boa quanto a original. A original é tão brilhante, aquela música, né? E você fica assim, gente, de onde eles tiraram isso, né? São baianos de Salvador. O Russo, por sinal, é um desses gênios atuais, gênio completo, assim, é um Gilberto Gil de hoje. E olha o que ele faz, ele não vai resgatar o Gilberto Gil. O Gilberto Gil não precisa ser resgatado, né? Ele vai lá no Antônio Carlos e Jocafe. Eu entrevistei eles também agora há pouco. Você vai ter um pouquinho de dificuldade, eles estão meio... Eles gostam mais de falar do que de ouvir. Mas sabe de onde vem? O candomblé. Apesar de brancos, o Antônio Carlos era do candomblé desde muito cedo. E beberam na África
instrumental, né? Que é uma característica da Bahia. Sim. E aí, por que o resto do Brasil fizeram muito sucesso, foram muito populares, mas entre a intelectualidade, entre aspas, nunca pegaram, né? Agora mesmo, eu fiz 2 matérias sobre ele, em seguida veio um cara lá no reclamar, invocou de falar desse Antônio Carlos de Jocafe agora. Ninguém fala isso quando eu escrevo sobre o Gil ou sobre a Gal, sabe? É uma Os caras estão vivos, não gente. vai um pouquinho além de Leãozinho e tal, né? Porque tem Claro. músicas maravilhosas. Ó, Você Abusou, que é deles, foi um sucesso e tanto. Foi gravado por, se não me engano, agora esqueci se foi a Ella Fitzgerald ou a Sarah Vaughan. Que mais você quer da vida, né? E aquela Obarué, sabe qual é? Nossa, essa música, diz que até o Planet Hemp pegou um pedacinho, diz que é a rainha dos samplers, né? Todo mundo pega um pedacinho dessa música do Antônio Carlos de Jocafe para colocar na música. Então, assim, os caras são muito avante, né? Os caras são muito vanguarda. É sempre o mesmo processo. Eles me contaram, eu não sabia disso, que Você Abusou fazia muito sucesso, mas essa Cavaloerê, essas músicas não eram sucesso na época. E daí, o que acontece? Chega uma hora que os DJ inglês, japonês, não sei de onde, descobre, começa a fazer isso, e aí que a gente volta. A gente fala, opa, tinha aquilo, os gringos estão gostando, deve ter alguma coisa, né? Aí eu próprio passei por todas as fases, assim, eu sempre convivi com o Antônio Carlos de Jocafe, eles estavam nas trilhas das novelas, então, assim, Você Abusou faz parte do... Eu tinha, acho que até um pouco de medo, achava um pouco sinistra essa música. E era grudenta pra caramba, né? Mas assim, você vai passando por todas as fases. Você já gostou desde cara. Eu achava, gostava, mas não podia contar para ninguém. Até o processo. No interior do Paraná, né? Também tinha um pouquinho de preconceito com samba e tal, né? Um bocão. Ô Pedro, voltando um pouquinho só aqui para o Brega, para a gente terminar essa história do Brega na MPB, e eu fiquei curiosa, né? Porque você também resgatou um pouco dos sertanejos, né? Um pouco. Como é que você está vendo esse sertanejo de agora? Eu fiz outro dia, escrevi sobre o sertanejo, eu me interesso muito pela questão de classe, né? E eu acho interessante que eu gosto tanto do sertanejo, aquele chamado caipira raiz, que me parece que era feito pelo lavrador, quando esse sertanejo agora é feito para o dono da fazenda. O cara que tem avião, o cara que tem caminhonete, né? Não fala mais das coisas, só fala de bebida, de mulher. Como é que você vê? Você tem alguma coisa que se salva nesse sertanejo, na sua opinião? Olha, esse assunto é complexo, Sinara, porque assim, eu venho do interior do Paraná, que é uma região dessa vertente, né? Assim, a música caipira lá, não sei como é hoje em dia, faz tempo que eu não vou para lá, mas assim, na minha infância era o que rolava, e eu detestava, assim como eu detestava Roberto Carlos, Jorge Ben, etc. E eu lembro assim, minha mãe sempre falou isso, que quando eu era bem pequenininho, quando tocava no rádio do carro, eu pedia para tirar, porque eu dizia eu que não gostava de música portuguesa. Da onde que eu tirei a música portuguesa, eu não sei. Então, assim, eu tive muita dificuldade por muito tempo, passei a gostar dos antigos, é sempre mais fácil gostar dos antigos, né? Então, Tonico, Tinoco, Cascatinha e Ana, tá tudo bem para mim. A partir do Zezé, do Chitãozinho, eu passei a ter dificuldade e nunca mais perdi. Agora, sim, como você citou antes, essa questão de a gente tentar tirar os preconceitos contra o que é chamado de brega, porque, na verdade, é popular, é negro, indígena, pardo, é tudo que a elite representada pela classe média, que somos nós, tenta se distanciar, mas que é a nossa alma, né? Então, eu estou dando voltas, mas assim, eu tenho dificuldades com esse sertanejo atual também, não posso negar, não é o tipo de estilo que eu consiga ouvir com prazer, com exceções. Quando o Michel Teló surgiu, eu amei. Marília Mendonça, embora eu amo a figura dela e tenho mais dificuldade com a música, mas
essa coisa que você falou, eles falavam para os lavradores, porque eles eram os lavradores. Exato. E hoje em dia eles falam para o agro porque eles são os agroboys, né? Porque o Brasil cresceu, o Brasil enriqueceu e não tem mais aquela miséria do campo que forjou alguns desses caras maravilhosos, mas hoje em dia não é assim. Agora, sim, eu tenho muita ressalva, muito cuidado, porque tudo isso esbarra nos nossos preconceitos, principalmente de classe. Porque apesar deles terem o agroboy e de terem grana e não sei o quê, a origem é por muitas razões, é o que o branco europeizado brasileiro quer manter a distância, né? Que é o cara do interior do Mato Grosso do Sul, de Goiás. É um Brasil profundo que para entender, tem que ouvir. Claro. Tanto é que uma grande parte do Brasil ouve sem menor dificuldade, ama e faz desse gênero o que tem mais repercussão até hoje, por várias décadas já. Né? É uma coisa muito fenomenal. Mas, assim, é razão para as teses de doutorado, não sei como estão, mas deviam estar todas nesse tema, porque isso dá pano para manga, assim, o que aconteceu com a música. Outra coisa a gente quer que ela continue sendo caipira, sendo que eles moram na cidade hoje em dia, né? A fazenda fica ali, se descuidar, eles vão de helicóptero para a fazenda e voltam para a cidade. Então não dá para querer que seja uma música de enxada e essas coisas do passado. A vida toda, né? A vida toda. Ô Pedro, voltando aqui para o Erasmo, eu queria te perguntar, eu vi muitos artigos essa semana com a morte dele, falando que foi o Roberto que ofuscou a figura dele. Você concorda? Olha, eu escrevi um texto e eu falei um pouco disso, de que ele foi visto sempre dessa maneira, como o coadjuvante do Roberto. Só que aí o argumento, ele pode ter sido coadjuvante do Roberto, mas ele foi protagonista de uma obra própria que não vendeu milhões de cópias, mas que é muito densa, muito compacta, muito maravilhosa, eu diria. E eu defendo, você sabe disso, eu não estou falando disso porque ele morreu, faz décadas que eu... Sim, claro. Desde o meu livro sobre ele e o Roberto é de 2004, então faz no mínimo 20 anos que eu defendo essa posição, que é a dupla que mais fez sucesso, da dupla de compositores que mais fez sucesso na história do Brasil. O Roberto é o ponta de lança, é o que vai para o especial da Globo, mas tem muita letra ali que é do Erasmo e que é da genialidade do Erasmo. Quando você ouve as duas obras e percebe as diferenças, embora sejam semelhantes, você vê nitidamente, assim, o Roberto pega a caretice para ele, para fazer o sucesso colossal que faz, e o Erasmo fica com a liberdade. E que mais que um cara pode querer? Ele ganhava os direitos autorais pelos sucessos do Roberto e podia fazer os discos dele, e aí o que ele fazia? E eles tinham esse acordo que sempre assinavam juntos, fizessem ou não a música juntos, sempre aparecia o nome dos dois. Então, assim, o Erasmo grava Maria Joana, nesse disco aqui, que é o nosso predileto, que é seu também. Maria Joana é uma ode a Maria Joana, em 1961, a censura não percebeu. E o Roberto Carlos não deve ter percebido, porque ele assinou, e não consta que o Roberto Carlos tenha defendido a maconha em qualquer momento da vida, né? Mas é um jogo muito interessante, um xadrez muito, muito legal de... Eu vi umas matérias com o Erasmo, e o Erasmo dizendo assim que o Roberto não gostava, porque o Erasmo, as músicas do Erasmo mesmo, algumas contam histórias de personagens, né? Como Mané João, a própria Cachaça Mecânica, que é outra música, uma historinha. E aí diz que o Roberto nunca gostava porque o personagem sempre morria no final, né, Pedro? O que é tão simbólico, né? Tipo, para o Roberto, para o sucesso, ninguém pode morrer no final. Estamos nós aqui descobrindo que no final todo mundo morre, né? Escuta, eu queria comentar, porque eu estou escrevendo também mais coisas sobre Erasmo e Gal aqui para o Farofafá, e eu bati numa música que chama Samba do Sapatão, assinada por Roberto e Erasmo, em 75. Quem canta é a Marlene. É muito tênue, assim, não chega a falar
de sapatão propriamente dito, mas é sobre isso. E tá lá num disco perdido de carnaval, mas assim, isso era a aprontação do Erasmo, era ele que conseguia passar pelo buraco da fechadura. Olha que legal. De sapatão. Bom, você fala, né? Você fala um pouco das relações nos teus livros, das relações, digamos, delicadas dessa dupla Roberto e Erasmo com a ditadura militar, né? Agora, eu diria, não sei se você concorda comigo, que talvez as relações de Roberto, porque Erasmo não gostava de política, né? Ele fala que detestava política, né, Pedro? Ele fala, mas é contraditório, Sinara. Agora que ele morreu, apareceu ele discursando nas diretas já, né? Tipo, com o Tancredo Neves do lado, uma coisa, e falando assim, a gente quer votar, não sei o quê, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu tô repassando a obra, agora eu estou em meados dos anos 70. Tem lá uma música chamada Baby, que chegou a ser censurada, que saiu depois num disco do Erasmo, que é sobre feminismo. Quer ver a letra? Eu estou com ela aqui. Pega. Cadê? Um segundo, que eu vou achar. Ué. Baby, só por hoje, esqueça o feminismo, as passeatas e as greves democratas. Sinara, as greves democratas, que você jurou fazer na convenção. Não tinha passeata em 74, 75, que foi quando ele fez essa música. Como você vai dizer que esse cara não era politizado? Ele não Mas ele fala, né, na autobiografia dele, fala, eu detesto política. Ele fala o tempo inteiro isso. Pode ser, mas tudo bem, isso é o senso comum, é o brasileiro comum, grande parte do Brasil acha isso. Só que, ao mesmo tempo, é isso que eu estou falando. Eu reconheço muitos detalhes nas músicas dele que dizem que, sim, no mínimo, ele tinha posições. Tinha posições. E Roberto, ele foi, às vezes, se encontrar lá com o Médici e tal, mas, por outro lado, ele protestou contra o exílio do Caetano, por exemplo, né, Pedro? O Roberto ficou muito mais alinhado, inclusive porque desde 74 ele é contratado exclusivo da Globo, né? Essa coisa, ele não dá entrevista para ninguém, ele não gosta de falar, não sei o quê. Não é isso, é porque ele é contratado da Globo e a Globo quer que só ele fale. Só nos veículos dela ele fale, ele tem a voz. Então, assim, ele ficou muito ligado ao status quo. Então, eu costumo dizer, eu descobri sobre o Roberto, qual é a do Roberto Carlos, através do meu pai, que nem sei se ele nem demonstrava gostar do Roberto Carlos, mas o meu pai foi um cara assim, que apoiou a ditadura. Quando veio a primeira eleição, ele votou no Collor, na segunda e na terceira ele votou no FHC, nas outras duas ele votou no Lula, aí ele votou na Dilma e depois morreu. Quer dizer, o que era o meu pai? E o que é o Roberto Carlos? O cara que está com o poder, sempre, que gruda ali do meu pai. Assim, meu pai não tinha prestígio social nenhum como o Roberto Carlos tem, mas isso é o brasileiro médio, que detecta quem vai ganhar a eleição e vota no cara, né? Agora complicou, sei lá, meu pai teria votado no Bolsonaro, eu acho que em 2022 ninguém sabe para que lado vai, porque ficou metade a metade mesmo, né? Você acha, então, que o Roberto é aquele tipo de cara que está sempre a favor do governo? A favor do governo, tanto é que, se eu não me engano, ele foi bolsonarista, não foi, nessa eleição? Agora não sei se vai dar um parafuso meio nele. Assim, meio vai dar um parafuso, porque ele não conseguiu votar no vencedor. Talvez pela primeira vez. Não sabemos também, é tudo especulação. Chegou a falar outra pessoa que aparece... O quê? Desculpa. Não, o Roberto chegou a elogiar Lula e Dilma em determinados momentos. Se ele votou ou não, nós não sabemos, né? Exato. Outra pessoa que, assim, ao longo da história é bastante dúbia em relação à ditadura, cada vez mais a gente vai descobrindo, é Elis Regina, né? A Elis foi muito importante na campanha das diretas, cantou, mas durante a ditadura não é que ela tenha sido totalmente contra, né? Vamos fazer justiça aqui. Aliás, eu quero lembrar, eu até separei duas fotos, essas fotos preto e branco, Gui, que tem a Elis
e o Jair Rodrigues, eu queria mostrar aqui que é a tal da marcha contra a guitarra, que tinha o Gil, tinha Jair Rodrigues, tinha o Zequete, e a Elis estava à frente dessa marcha, né? Tem outra Todo foto. mundo bem sorridente, né? Nossa, eu nunca vi essas fotos. Essa eu já vi, mas a anterior não. Olha, é do Lobo, né? Então, assim, tinha um preconceito ali com o pessoal da Jovem Guarda também, né, Pedro? Sim, mas assim, a Elisa era muito complexa também, né? Tanto é que ela faz isso aí que você mostrou em 67, em 71 ela grava uma soul music do Roberto e do Erasmo. Uma não, várias. Grava Se Você Pensa. Pois é, ela é uma Então, pessoa que não dá para definir muito, né? então, Ela mas mais briga ou com a Nara menos. Leão, no documentário mostra bem que ela briga com a Nara Leão, depois ela faz as pazes com a Nara Leão, né? Eu não consegui entender bem a Elisa ainda. Eu não vou conseguir lembrar quem foi que outro dia eu vi falando sobre isso, de como a Elis levou a fama de ser difícil, briguenta, mau caráter, falam. Agora, a pessoa que estava falando disso falava, porque ela era mulher e falava, né? Falava o que ela pensava. Então, assim, ela tem essa trajetória de começar bem alienada lá com o Carlos Imperial, ainda adolescente, ir lá cantar nas Olimpíadas do Exército. Tem versões conflitantes sobre isso, foi porque quis ou porque, de fato, o regime estava ameaçando os caras, um monte de gente foi com a corda no pescoço, outros não deviam nem estar sabendo se eram a favor ou contra do negócio. E como a Elis virou o bode expiatório, ela foi a que foi mais criticada por essa dubiedade, né, como você disse, ela ficou traumatizada com isso e ela reconsiderou. Ela virou uma progressista no final da vida, não sabemos se por vontade própria ou não, mas eu entrevistando o André Midani, que era o cara da gravadora que empregava todos eles, ele fala, Elis deu dinheiro para a fundação do PT. Elis Regina é uma das fundadoras do PT. Não é maravilhoso? Sim, o Muito Bêbado e complicada. Equilibrista foi o hino das diretas já, né? Foi. E ela já sabendo disso, porque fala do irmão do Enfio, que era o cara que tinha brigado com ela porque achava que ela era reacionária, né? Uhum. E ela fez as pazes com o Enfio por conta disso. Devia ser bem difícil ser Elis Regina. Agora, só para fazer uma ponte pro presente, que eu acho uma coisa, até essa eleição de agora, acho que deu uma quebrada nisso, mas os artistas mais famosos ou mais bem-sucedidos economicamente, eles ficam em cima do muro. Por quê? Porque se for para um lado, ele perde o eleitorado do outro lado e vice-versa. Então, a Ivete Sangalo, por que ela não fala se ela é Lula ou Bolsonaro? Porque ela quer manter os dois rebanhos. Uhum. Anitta fez isso até agora. Dessa vez, ela caiu para o lado de cá do muro. Não sabemos por quanto tempo, mas assim, tem esse jogo ali que. Assim, até porque na Bahia, o maior público dela, 80% das pessoas são progressistas, né, Pedro? Que louco, né? Ela podia declarar, né? 80%. Mas, assim, falando sobre essa marcha, né? Eles fazem essa marcha aí contra a guitarra, mas os tropicalistas, ao contrário dessa parcela aí da MPB, pelo contrário, abriram os braços para a Jovem Guarda desde o começo. Os tropicalistas aceitam as guitarras e o rock da Jovem Guarda sem nenhum preconceito, tanto que a Gal grava Roberto Carlos desde o seu primeiro disco, né? Roberto Erasmo desde o seu primeiro disco, né, Pedro? Reza a lenda que o Caetano tinha esse preconceito também, que foi a Maria Bethânia que falou para ele, presta atenção no Roberto Carlos. E aí ele foi mudando de opinião, eles tinham um senso de oportunidade também, né? Porque realmente era mais moderno do que Geraldo Vandré, o Roberto Carlos. Então, e a Tropicália surgiu justamente se equilibrando entre esses dois polos. Mas a pessoa que eu acho que foi quem primeiro sacou, que sacou, não só sacou, mas era da própria, ele era da turma da Jovem Guarda, que é o Jorge Ben, que ele surge como um bossa novista, mas ele era ali com o Roberto Erasmo. E em 67, que é o ano da passeata da guitarra elétrica, ele, não sei se tinha lançado antes ou depois, mas ele tem um disco chamado O Bidu, que é o primeiro disco de guitarra dele.
e que eu acho que é um dos pivôs dessa história, porque o disco do Jorge Ben passou em brancas nuvens, assim, era de uma gravadora pequena, mas meio, sinto eu, que foi execrado pela turma da Elis. E o Caetano gostou. Caetano grava depois música desse disco. Só que a coisa foi um forrobodó que o Jorge Ben parou de tocar guitarra e ficou sem tocar guitarra. A gente ama o violão do Jorge Ben. De 67 até 76, ele só toca violão. E depois ele toma coragem, depois que a polêmica esfriou, e volta para a guitarra. E depois ele nunca mais pega no violão. De 76 que doido! Não é legal? Muito! Que história maluca! Caraminhola, eu posso estar falando bobagem, mas assim, porque geralmente tem o foco ali das intrigas, que o Jorge Ben é um cara que sabe escapar das intrigas, né? Ele nunca aparece, mas ele está em todas. Ele fez País Tropical com o Wilson Simonal, que é tido como o maior dedo duro pela esquerda, né? Ao mesmo tempo, o Jorge Ben é padrinho de algum dos filhos do Mano Brown. Assim. O Jorge Ben está nos bastidores do rap nacional de uma maneira formidável. Os filhos amigo, tipo o amigo de todo mundo, né? Acho que ele é um pouco essa figura também que está do lado do poder, só que, sei não, o Jorge Ben, ele é o meu preferido de todos. O dia que ele morrer, eu vou me esconder embaixo da cama por uma semana. Ai, nem me fale. Nossa, Pedro, eu já fico assim também com outras pessoas, o próprio Caetano, né? Eu não consigo nem imaginar. Mas, mais uma coisa que eu queria falar sobre essa história da marcha contra a guitarra, que tem gente que fala... Fofoca, tá? Momento fofoca! Tem gente que fala que o Gil só foi porque tinha um crush na Elis, né? Vamos falar aí que o Gil já falou em entrevista que era apaixonado pela Elis, que tinha uma queda pela Elis. O próprio Caetano conta no documentário sobre a Jovem Guarda que tem essa história da paixão do Gil pela Elis. Você acha que o Gil foi para tal passeata por causa disso, Pedro? Deve ter contado. Aliás, o Edu Lobo também era apaixonado pela Elis. Ela arrasava corações ali nessa época. Não era Magal de sensualidade, mas... E o Gil, eu acho que mais ou menos. Eu acho que naquele momento não tinha Tropicália ainda. Eles não estavam sabendo. Era o momento de decidir como se posicionar dessas coisas. E assim, o Caetano ficou de fora, o Gil foi. E podia ter sido o contrário. E cada um ficou marcado ali por uma coisa, mas assim, seja como for, o Gil foi lá e um ano depois estava tocando guitarra. Ou seja, ele reagiu àquilo positivamente. Ele reagiu àquilo em favor do progresso e não do retrocesso, né? Então, também, sei lá, assim, o que cada um defendeu em cada momento, a gente sacraliza muito, coloca como definitivo, mas a gente sabe na nossa própria vida que as nossas opiniões são voláteis, que elas mudam. Eu sempre falo, não me cobre coerência. Até porque se a gente mostrar, daí que culhamba de Deus, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já diria Deus. Não é, Pedro? Deus. Bom, o Erasmo, ele falava sobre essa história de que ele detestava a política, né? Eu até mandei para o Pedro aquele artigo que eu comentei com você essa semana que eu tinha escrito sobre as questões de classe em Eu Amo é Gal, que me deixaram muito surpresa, inclusive por conta do livro do nosso amigo JB, né, que ele chama o Erasmo de Gatsby do subúrbio. Eu adorei isso, Gatsby do subúrbio, eu achei genial. E depois eu vou até acrescentar, porque eu achei mais uma entrevista onde o Erasmo mostra todo o seu recalque de classe em relação às elites paulistanas, hein, Pedro? As elites paulistanas, ele se sentir muito desconfortável com os pais das moças. Ele já era um cara que tinha o maior sucesso, ele era um cara famoso, não podia namorar uma menina em São Paulo porque, qual é o sobrenome, de onde você vem, e não sei o quê, e bam, bam, bam. E é surpreendente com uma música
que virou símbolo da Gal. O pessoal do Pasquim achava que ela estava fazendo autopropaganda. Na verdade, é uma beliscadinha que ele dá nessa questão do preconceito de classe. Você acha que essa questão acompanhou ele a vida toda, Pedro? O fato Foi dele... maravilhoso o teu texto. Foi maravilhoso o teu texto, por sinal. Acho que é Na Mosca. Tem uma coisa assim, que os artistas pretos, com o passar do tempo, passaram a falar mais sobre isso. Sobre o quê? Que até os anos 60 e talvez até depois, eles iam tocar em clube chique, mas eles tinham que entrar pela porta dos fundos, né? O músico era como um garçom, como ele era o serviçal e ia se apresentar, era o astro. Imagina, Milton Nascimento entrando pela porta dos fundos. Eu acho, o pessoal da Jovem Guarda nunca falou isso, que eu saiba, mas acho que acontecia a mesma coisa com eles. Apesar de não ser pretos, eles eram suburbanos. O Tim Maia era filho da mulher que vendia marmita. O Erasmo era uma coisa parecida, mãe baiana, por sinal, a mãe dele. Ele amou demais pelo resto da vida, como aparece em algumas músicas. E não me lembro agora qual era a profissão da mãe, qual era as profissões do Erasmo moleque, mas assim, com certeza era subalterno e devia ter que entrar nos bailinhos da Jovem Guarda, já fazendo sucesso. Vou afirmar assim, que seja pela porta dos fundos. Falo talvez num sentido mais abstrato, mas com certeza, imagina que uma high society de São Paulo ia querer que o Erasmo namorasse a filha dela. Não ia. Então, assim, hoje em dia a gente pensa muito sobre essas coisas. Não devia ser consciente, né? Não tinha. O Erasmo não é um cara que ia raciocinar sobre luta de classes, mas ele sentia. Mas falava, viu? Ele falava nas entrevistas isso. Eu sou um cara da Zona Norte, sou um cara do subúrbio, e o pessoal de São Paulo não me aceita. E na entrevista ao Pasquim, ele chega a dizer que naquela parte da música Meu Nome é Gal, que ela sai declinando nomes, ele fala do Cassius Clay, né, do Muhammad Ali, que era um cara que os caras... você gosta do Muhammad Ali? Ele falou assim, gosto das posições políticas do Muhammad Ali. E apesar dele ser um cara... Ele não era exatamente branco, né, Pedro? Ele era um cara pardo. Ele fala no livro... Mais pro lado índio mesmo. Oi? Talvez pro lado indígena mesmo. Um cabelo cacheado, viu? Cacheado. Mistura total, né? Que ele fala... Ele fala no Meu Nome é Mal, no Minha Fama de Mal, ele fala que todos eles alisavam o cabelo com um cara gay que tinha no bairro, o Timbó, inventou um creme para passar para alisar os cabelos deles, que eles queriam ter o cabelo igual o do Elvis Presley, né? Então ele disse que alisava o cabelo e parece que só deu certo no cabelo do Tim. Mas você vê, né, que se eles precisavam alisar o cabelo, é que eles não tinham um cabelo lisinho. Então... E vamos colocar o Roberto Carlos nessa, né? Que foi nos anos 70 que ele assumiu os caracóis do cabelo dele, que era alisadíssimo nos anos 70. E outra coisa, que é exatamente isso que você está falando. O Carlos Imperial tentava levar o Roberto, que era fã do João Gilberto, para as reuniões de apartamento de Copacabana da Bossa Nova. O Roberto era ridicularizado nessas reuniões. O Roberto tem muita fama para se permitir tocar nesse assunto, mas certamente o Roberto comeu pão que o diabo amassou ali nos anos 60. E o fato de ter conseguido superar, aí agora toda a Bossa Nova gosta de Roberto Carlos desde criancinha, mas era tipo, imagina o que devia ser um suburbano da Zona Norte chegar no apartamento de sei lá qual milionário em Copacabana. Não era o lugar dele. Acho que até eles falam isso, né? Que o pessoal da Jovem Guarda não se sentia bem nos apartamentos da Bossa Nova. Eles falam isso no seriado sobre a Nara. Eu só diria que é mais que isso, que eles eram maltratados. Ninguém vai querer assumir isso, mas a gente já viu isso na nossa vida acontecer. Todo mundo que tenta assim, se intrometer ali no mundo dos privilégios toma suas patadas, né? Sim. Não é porque eles são ídolos da música brasileira que eles não tomaram as dele.
o Milton, imagina, o Milton era o cara mais negro deles todos. O Milton deve ter história pra caramba sobre isso. E o Tim, imagina, o Tim Maia, eu fiquei muito impressionada que a amizade deles era muito forte, né? O Roberto e o Tim tiveram problemas, né? Mas o Erasmo e o Tim, não. E você sabe que eu estava aqui relendo o Minha Fama de Mal, e a verdade é que o Erasmo termina o livro com o Tim desejando tomar umas de novo com o Tim Tá tomando. lá em cima, Tá lá em tomando. cima, né? Então era uma relação muito forte dos dois, até por essa identificação de classe, né, Pedro? Eu não sei se você lembra, mas me marcou muito isso. O Erasmo chorando no caixão do Tim Maia. Quando o Tim Maia morreu, eu vou chorar também. Eu também agora sim. Desconsolado, assim, ele, tipo... E assim, olha que coisa linda, você tem toda a razão. O Tim Maia era meio que um marginal, né? Ele foi preso nos Estados Unidos por receptar carro, qualquer coisa assim. Foi preso no Brasil. Era um cara preto, suburbano, que era visto por todo mundo como... Eu diria que, assim, que o Roberto... A lenda é que o Tim Maia ficou batendo muito na porta do Roberto, tentando em nome do passado, ganhar uma chance, e que o Roberto meio que não estava nem aí, né? E aí que eu digo, estava comentando com você antes, o que eu me lembro, a primeira pessoa que grava uma música do Tim Maia é o Erasmo Carlos, em 68, uma música desconhecida, ninguém lembra dela hoje. É um showzão lindíssimo, e o Tim Maia canta no fundo, nos backing vocals. Isso em 68. No ano seguinte, o Roberto grava Não Vou Ficar, que aí vira um hit, o primeiro hit do Tim Maia. E aí, mais um pouco depois, a Elis grava um dueto com o Tim Maia. Isso. O Tim Maia que saiu... O Jorge Ben começou a fazer sucesso em 63. O Roberto também. O Tim Maia foi em 70. O Tim Maia, pela questão tanto de classe quanto a racial, ele foi, entre eles, o que mais demorou para conseguir emplacar. Eu acho que teve o dedinho do Erasmo, sim. É bem bacana. A música da Elise e do Tim que eles fazem é uma canção em inglês chamada These Are the Songs. Eu também descobri agora, e de 1970, né? Que a Elise tinha esse condão de ajudar os mais novos, né, Pedro? Tinha. Só esse comentário. O Tim canta em inglês e a Elise em português, essa música. É um gospelzão. A Elis, então, voltamos nas contradições da Elis, né? Ao mesmo tempo que tem esses lados que a gente está falando, ela revelou o Tim Maia, revelou o Belchior, revelou quem mais? Um monte de gente, João Bosco. Depois ela grava o Guilherme Arantes. Guilherme Arantes nunca foi um cara bem recebido nesses salões aí, né? E quem vai? Elis. É quem? Uma operária, filha de operários de Porto Alegre. Também é suburbana total. Depois eu acho que ela escondeu isso na figura artística dela, mas certamente é outra que... E eu até diria, a implicância com ela, essa coisa de que ela é difícil, que ela é mau caráter, acho que pode ter a ver com... Ela era uma grosseirona. Gaúcho em geral é bravo. Eu sou de lá, posso dizer que tem esse tipo. Olha, só para a gente chorar mais um pouquinho aqui, tem uma música do Erasmo que se chama Tim, que foi feita depois que ele morreu, que diz o seguinte, ó: Tim, por que você foi embora? Um pouco fora de hora, nem ao menos se despediu. Tim, não faça isso comigo, o mundo está em perigo, Nostradamus não mentiu. Tim, é bomba atrás de bomba, parece guerra de arromba, não sei onde vai chegar. Tim, conforme você dizia, e eu sei que você queria, a festa não vai parar. Tim, a turma aqui vai levando, o povo sempre cantando o seu azul da cor do mar. Tim, parece até brincadeira. Imagina a bebedeira que nós dois vamos tomar. Quem sabe sai até um novo hit quando a gente se encontrar. É o mesmo lance do fim do livro, né?
Ele esperando desejando tomar umas com o Tim Maia, né? Porque ele conta uma história engraçadíssima no livro que o Tim fala assim, Erasmo, eles estão tomando toda, eles derrubam uma garrafa de uísque ou mais, e aí manda buscar no bar outra, aí continuam bebendo, aí o Tim Maia fala assim para ele, Erasmo, sabia que é possível caminhar sem sair do lugar? Aí o Erasmo fala, como é isso? Aí ele fala assim, é assim, ó, você pula, aí o mundo anda um pouquinho. Anda um pouquinho. Esse cara nessa viagem, cara. É muito engraçado. Aliás, o livro do Erasmo é muito engraçado. Ele conta uma história, gente, do segundo melhor amigo, que é assim, uma coisa que o Roberto Carlos deve ter morrido de vergonha, né? Porque estão os dois no banheiro, e aí o Roberto, com aquela mania dele de limpeza, fala assim: você não vai passar água no sabão na mão antes de você pegar no peru, não? Ele fala, não vou não. Aí ele fala assim, mas você não cuida do seu peru, não, rapaz? Tem um monte de doença que você pode pegar se você não lavar a mão. Aí o Erasmo fala assim, cuide sim, ele é meu melhor amigo, inclusive. Aí o Roberto fica dando volta e tal. Aí depois ele vira e fala assim, ô Erasmo, seu peru já te emprestou dinheiro? E o Roberto fala, aí o Erasmo fala, não. Ele falou, então ele não é seu melhor amigo, é o segundo melhor amigo. Está contando um bastidor, quem emprestava dinheiro para quem. E ele cobrou, né? Uhum. Eu dei muita risada. Você já ficou pensando nisso? Eu penso nisso o tempo todo, porque a gente está sofrendo que a Gal e o Erasmo morreu. Imagina como o Caetano tá, porque a Gal morreu, e como o Jorge Ben tá, porque o Erasmo morreu. Assim como o Erasmo ficou, porque o Tim morreu. É tipo assim, inaugurou a temporada de despedidas, né? Assim, E Roberto Carlos, como ele não deve estar sofrendo, gente? Aquilo ali é uma amizade profunda dos dois, né, Pedro? Sim. A gente até, assim, muitas dúvidas rolam sobre isso, sobre estremecimentos. Tipo, eles nunca mais compuseram juntos, né? A última música dos dois que foi lançada foi em 2005. Mas aí vem essa história. Mas o próprio Roberto não está compondo mais, né? Sai música dele muito raramente. Então, não é... Primeiro ele começou a fazer música sozinho, alguma série lá, aquelas para Maria Rita, e depois agora nem ele mais. Tipo, se ausentou em silêncio, a gente meio que não percebe, mas o Roberto Carlos meio que já se despediu dessa área de composição, pelo menos. Ele continua. Ele não está mais lançando um disco todo ano? Não, faz tempo já. Teve, agora na pandemia, nem o especial do fim de ano teve um desses anos aí. A coisa vai apagando as luzes, uma por uma, né? E qual que era a sua pergunta mesmo? Eu ia falar mais alguma coisa. Não, era sobre... amizade. Eu, assim, por causa desses indícios, às vezes eu me perguntava, será que é tanto assim? Mas, assim, daí vem essa história que ele falou com o Erasmo um pouco antes do Erasmo morrer pelo telefone. As coisas, tipo, mostram que foi uma coisa forte até o fim, né? Eu fiquei pensando, vou até dizer para vocês aqui, não sei se é maluquice da minha cabeça, que a própria morte da Gal abalou o Erasmo. Olha, eu tenho uma coisa polêmica, não sei se eu devia falar, porque para mim, eu tive Covid logo depois das eleições e foi brabo, e essas mortes, tudo que estão acontecendo, Isabel, essas mortes, tudo meio mal explicadas. Claro, eu achei também isso, Pedro. Tinha um monte de problemas de saúde, era velhinho, teve câncer e tudo mais. Agora, não sei se não tivesse vírus da Covid, se ele não estava vivo até agora, sabe? Eu acho que a gente está vacilando pra caramba na questão do Covid, acho que não tá legal o negócio, e mesmo, tipo, é foda falar sobre isso, mas, tipo, não revelaram a causa da morte da Gal. Geralmente os urubus vão em cima, né? Não aceitam, vão descobrir, vão publicar. Sim. Todo mundo achei bonito. E a Covid, ela causa, às vezes, uns infartos em pessoas dentro de casa sozinhas.
né? Então, por exemplo, Moraes Moreira, houve suspeita de que foi Covid que o matou, né? Eu super acho. E foi bem no comecinho, né? Quando a gente estava o pânico coletivo, ninguém sabendo se ia sobreviver. Uhum. E é louco, assim, porque daí na primeira onda de Covid teve pessoas que são mais secundárias, assim, o Aldir Blanc, o Moraes, que não são o primeiro escalão, né? Agora aí morre Erasmo Carlos e Gal Costa. Eu fiquei cabreiro com isso. Não sei, acho é muito delicado. Eu próprio não gostaria de fazer matéria sobre nada disso, mas assim é uma questão de saúde pública também, né? Se tiver esse Exato. elemento. Eu não sei se sei lá, se os familiares deveriam, se é o caso. Teve o Letieres Leite, né, lá da Bahia, um cara Genial, né? gênio preto, que estudou música erudita na Áustria e morre de Covid aos 60 anos. Tipo, sem cabimento. Essa coisa vai para conta do Bolsonaro. São os que não precisavam ter morrido. Uhum. Enfim, desculpa fazer Não, imagina, eu também especulações pensei a mesma maldosas. coisa que você, Pedro. Pensei a mesma Obrigado. coisa que Eu você, tento achei muito comentar com os estranho. amigos, eu tento comentar isso, todo mundo fala, não, imagina, agora para você todo mundo morre de Covid. Mas, todo mundo morre de Covid mesmo. 700 Sim, mil morreram. Isso são os oficiais, né? O Moraes Moreira não está contado ali. o Moraes, na época, falaram que tem uma síndrome que dá infartos em pessoas relacionadas à Covid, gente. Ele ficou sob suspeita de ter morrido de Covid. Assim como agora, o fato da Gal ter morrido, o Erasmo, teve a Isabel, teve uma outra pessoa também na casa dos 60 que morreu também de causas não conhecidas, não lembro agora quem foi. Quem sabe se não é Covid? Como é que a gente A vai saber? Isabel é uma coisa estúpida e ela foi entubada, né? Quando eu falo foi entubado, ela e o Erasmo foram entubados. Antes da Covid, a gente não ouvia falar que todo mundo era entubado, assim. Talvez fosse e a gente não se ligasse, mas acho bem suspeito. E aí, olha que coisa, se a Covid tiver levado a Gal Costa e o Erasmo Carlos na era Bolsonaro, na hora que ele já perdeu, que a gente está saindo desse pesadelo, ainda leva de enxurrada isso. Né? Eu só vou descansar no dia 1º de janeiro, porque, sério. É duro, né? Ô Anos. Pedro, eu queria mudar um pouquinho aqui de assunto, eu queria mudar, não, continuar aqui no nosso assunto, na verdade. Eu quero mostrar, não sei se você viu, a galera viu aqui, mas eu assisti o documentário sobre o Tim. Coloca só o cartaz do documentário aqui, por favor, para as pessoas verem. Está na Globoplay. É um documentário muito interessante porque é Tim por Tim. Não tem depoimento de ninguém, é só o Tim que fala dele mesmo, né? Olha aí, Vale Tudo com Tim Maia. Que delícia de documentário. Dá muito, é muito pouco, né? Ele deixa muito, ele falta muito, porque na verdade a gente fica com vontade de ouvir as pessoas sobre o Tim Maia, né? Devia ter uma segunda parte onde as outras pessoas falam sobre o Tim Maia, porque tem algumas questões que me ficaram na cabeça, sobretudo a questão amorosa, né? O Tim Maia fala assim, ele fala que metade da obra dele era Molha Sovaco e a outra metade era Mela Cueca. E ele fala muitas vezes que ele era corno, que ele tomou muito corno. Ele vai no programa Jô Soares, ele foi várias vezes, e todas as vezes ele falava que ele era corno. E a impressão que eu tive, Pedro, é que ele foi apaixonado por aquela moça primeira lá, a mãe dos filhos dele, e nunca se conformou. Essa impressão que eu tenho é que o Tim Maia foi uma pessoa extremamente solitária, né? Ele é um cara que ele é um rapaz bem bonito na juventude, né? Ele é um moço mestiço, né? Pardo, assim, mulato, claro, né? Negro, claro, e aí, nas reportagens, quando ele começa a engordar, olha que loucura, ele começa a engordar, eles começam a fazer matéria, a imprensa cruel, né? Tim Maia cada vez mais gordo, não sei o quê. E aí isso parece que cai como. É terrível para a autoestima dele. É terrível. Então, assim,
eu senti muita dó romanticamente dele, porque ele é um cara muito romântico e, pelo visto, ele foi bastante infeliz no amor, né, Pedro? Uhum. Aí esse tema que ainda é tabu completo, ninguém gosta de falar sobre isso ainda, que é a gordofobia, né? Imagina. E ainda mais, sei lá, hoje em dia existem lutas para recuperar a autoestima das pessoas que têm mais peso e tal. Na época do Tim, tinha, né? O nosso colega Rodrigo Faur, ele tem um livro, acho que não saiu ainda, mas eu já li, sobre a Leni Everson, uma figura estranhíssima, uma cantora brasileira dos anos 50, 40, que estourou nos Estados Unidos, que tinha um vozeirão quase de ópera, assim, e era uma pessoa bastante gorda. E o livro do Rodrigo, ele faz o levantamento das matérias sobre ela na imprensa brasileira. Depois ela acabou indo embora do Brasil. Todas as matérias só falavam disso. A voz não era o... Não sei, porque o Tim era homem, então com mulher isso é mais cruel, né? Eu não sei, nunca fiz essa pesquisa sobre o quanto isso estava presente nas matérias sobre o Tim. Mas, de fato, é um bullying, uma perseguição. Nossa, eu fiquei surpresa, porque ele fala assim, eu tenho um rostinho bonito, né? Ele sabia que ele era bonitinho, mas o fato dele ter engordado parece que destruiu a autoestima dele. Então, assim, ele falava que era sempre traído pelas mulheres com que ele se relacionava, tinha muito humor autodepreciativo em relação à gordura, ao sexo com ele, ao tamanho do membro, tudo, né? Então, assim, a gente teve uma relação muito forte com o Pedro, sabe, meu filho mais velho, tivemos uma relação muito forte com o Tim, e no dia que o Tim morreu, meu filho chorou muito, muito, ele ficou em prantos em casa quando o Tim morreu. Idade ele tinha? O Ciro, ele tinha, deixa eu ver, foi em 98, ele tinha 7 anos. Ele tinha 7 anos. E quando a gente viu a morte do Tim, ele chorava, ele ficou em prantos. E aí, quando eu vi essa infelicidade do Tim, amorosa, me doeu tanto, Pedro. Eu fiquei muito triste, cara. Deixa eu fazer um comentário. O filme de ficção sobre o Tim Maia, né? Tem uma dessas namoradas, esqueci o nome da atriz, mas uma daquelas atrizes lindíssimas, jovens de agora, Aline Moraes, não sei se é isso, mas não devia ser bem isso, né? Tipo assim, aí que tá, essa faixa de ídolos que nós estamos falando, do Roberto Carlos para trás, chegando no Odair José, não é o que a classe média e a mídia brasileira chamam de bonito. O Erasmo e o Roberto não são exatamente bonitos dentro desses padrões. Aí vai fazer o filme do Erasmo, quem é? O Chai Suede. Tipo, a Globo glamorizando e disfarçando o que era de verdade, né? Não era isso que eles estão mostrando. Não era o Chai Suede que devia fazer o Erasmo. Tinha que ser não gente mostra da vida real. Essa coisa da classe, né? Não mostra, né? Não, tudo isso é varrido para debaixo do tapete. Chato isso, eu acho. Chama um desrespeito a eles. Tipo, devem ter sofrido com isso ao longo da vida e depois de morte a gente sapateia em cima. Só falam das qualidades, né? E a Gal já era mais misteriosa a respeito da vida pessoal dela, né? Era lindíssima. Você chegou a ficar vendo vídeos dela dos anos 70? Nossa, gatérrima! Era linda. E não é, de novo, não é uma beleza convencional, não. O cara, você olha e fala que linda. Quem é racista não vai achar ela linda. Mas questão sexual, eu acho bem louco. Tipo, por mais o tropicalismo foi a revolução que abriu a cabeça de gerações e gerações, mas a Gal em si não era plenamente resolvida com isso, né? Isso você vê no processo agora da morte, inclusive. Tipo, não sei, eu não entendi nada. A Globo tirou a viúva do armário, botou ela como viúva.
Mas me chamou muito a atenção isso. Saiu alguma foto disso, que é o cartazinho dizendo que aquela era a sala do velório da Gal, alguma coisa assim. Gal Costa deixa o filho, esqueci o nome dele, não fala que deixa a esposa, né? A esposa não está colocada ali. Dizem que a Gal ficou brigada com a Marina Lima para sempre, porque a Marina fez alguma declaração que tirava ela do armário, disse que tinha transado com ela. E a Gal ficou possessa. A Gal falava que não sabia quem era essa pessoa quando perguntavam da Marina Lima. Triste também, né? Você acha que ela era uma questão não era uma questão de discrição, e sim de não se assumir, Pedro? Então, porque você não pode dizer que essa galera não fosse assumida, porque é evidente que todos transaram com todos e eles viveram uma juventude libertária, as donas da Gal. Essa cena que eu estou falando dela cantando nos anos 70, ela está com uma flor no cabelo gigante, com um biquíni, com uma saia com as pernas abertas. É uma coisa muito afrontosa, muito... Só que, assim, ela não quis falar disso em público, nunca. Isso é uma travessia que a gente está vivendo, né? A Daniela Mercury se assumiu, o Lu Santos se assumiu. A Gal e a Bethânia, acho que a Bethânia já fala sobre isso, muito discretamente também. Agora, isso, eles são de uma geração que não se falava disso abertamente, pelo menos, talvez, claro que entre eles devia Sim. ser, mas para o olho público, não... Sei lá, acho que fica um pouco... O coração dói, assim. Não, porque ela, todo o serviço que a Gal fez pela liberdade sexual feminina, gay e masculina, já coloca ela no alto do alto. Agora, é muito louco pensar que talvez ela não tenha aproveitado totalmente a própria coisa que ela conquistou, né? Uhum. Você chegou a ver agora Isso é uma vez que eu entrevistei ela, que também, assim, me achei muito chocante. Ela conta, eu reproduzi isso, acho que lá no Farofafá, não lembro, uma entrevista que ela falou, que eu fiz com ela fala de quando ela estava indo gravar um vídeo no início dos anos 70, no Rio de Janeiro, com aquele cabelo Black Power que ela tinha, e ela estava esperando no carro a hora da gravação. Juntou gente ao redor do carro, tentando linchar ela, xingando ela de macaca, fedorenta, violenta. Meu Deus! A Gal Costa, que não era preta também, né? Onde isso? Quando? Lá nos anos 70. Eu te mando depois dessa entrevista. É bem legal. Eu fui reler agora, porque ela morreu, E aí, essas coisas vêm nas entrelinhas, de que a gente só vê o glamour, mas acho que a Gal comeu pedra também para... O que eu achei curioso, pesquisando a vida deles esses dias, foi que ela parece que teve um namoro com Pelé, né? Eu sei que com o Jorge Ben teve. Pelé. Não sei que foi namoro, mas foi... Reza a lenda. Eu sei de fontes seguras, não posso contar quem. Um dia a Rita Lee foi visitar o Jorge Ben, Rita Lee que também com o Jorge Ben, e encontrou a Gal lá em situação, digamos... Mas ela preferia manter a vida pessoal dela mais fechada, né? Ela optou por esse lado mais, digamos, discreto, né? Acho que pode sim, se relacionou com mulheres ao longo da vida inteira, né? Nessa fase de juventude, teve uns caras também depois de mais velha. Teve um músico que ela namorou por um tempo. Marco Pereira. Ia ser pan, sei lá, bi, que fosse, mas não quis falar sobre isso. Respeitemos, esperamos que no futuro não precise ser assim mais, que isso seja mais tranquilo, né? Caminhamos para isso, assim. As Gais e Caetanos e Gis de hoje em dia, todos só querem falar sobre esse assunto. Então, que é ótimo, né? Mulher, né? Que é ótimo. É ótimo, é maravilhoso. Olha só, e as dicas, gente, vocês sabem, todo mundo que vem aqui traz as famosas dicas. Essas dicas eu peguei hoje, falei, Pedro, vamos fazer as dicas temáticas sobre essa galera, né? Então, eu pedi para o Pedro separar aqui uns discos para indicar para vocês, depois vocês ouvem essa live
no Spotify, ouvindo as músicas e os discos que o Pedro vai indicar para você. Vamos começar aqui. A gente vai indicar Erasmo, Gal e Tim, tá? E Tim Maia. Então, o primeiro é o disco que é o nosso favorito aqui, meu e do Pedro, e o Pedro vai explicar por que ele escolheu esse disco. É o Carlos Erasmo, de 1971. Esse aí, ó, é demais, gente. Esse disco aí é uma coisa... né? Datíssimo. Cowboy, sei lá, cowboy verde e amarelo. Ele, para mim, ele tá mais assim como São Tomé das Letras. Isso, alguma coisa assim. Total. Fala um pouquinho desse disco pra gente. Essa fase dele é muito bizarra e espetacular, porque, assim, é uma confluência de coisa. A Tropicália tinha acabado, os caras, o Gil e o Caetano estavam no exílio, e ficaram quem? A Gal e o Erasmo, né? Cada um faz os seus movimentos. O Erasmo, que era da Jovem Guarda, dá um giro louco, vai para a Philips, que é essa gravadora onde estavam todos os mais importantes. E esse disco, a gente costuma... Ele tem sido muito badalado, sei lá, diria que na última década ou mais. Porque realmente ele foi descoberto. Ele não fez sucesso algum, não existe nenhum hit nesse disco. Tem o De Noite na Cama, que é conhecida porque a Marisa Monte gravou, sei lá nos anos 90, que é uma música que o Caetano fez do exílio a pedido do Erasmo. O Caetano está declarando isso agora, nos depoimentos sobre a morte dele. E, então, assim, isso é um samba rock do Caetano, que começa o disco, depois é um monte de balada soul. E olha a ficha técnica desse disco, que tô com ele aqui. Tem os arranjos e regências do Rogério Duprat, o maestro que inventou a Tropicália, que fez os arranjos da Tropicália. A banda, Sérgio Dias dos Mutantes na guitarra, Liminha dos Mutantes na guitarra e no baixo, Dinho, que é o baterista dos Mutantes, na bateria, Lani Gordin, que é o maior guitarrista da história do Brasil, guitarrista da Gal nessa mesma época, na guitarra, ou seja, tem 3 guitarras no disco. E que mais? Só para começar, assim. Aí tem música do Marcos Valle, que era um cara da Bossa Nova que estava virando soul music também. Tem música do Taiguara, um índio uruguaio que foi parar no Rio de Janeiro. Jorge Ben, é a primeira ou segunda vez que o Erasmo grava uma música do Jorge Ben. Só falta Tim Maia para completar. Uma maravilha completa esse disco. Recomendamos muito. E aí depois vem o Sonhos e Memórias, que é de 1972. Sonhos e Memórias vem logo na sequência. A gente tem também a capa dele, né, Gui? Olha que lindeza essa capa, Sinara. Ele bota os ídolos dele. Tem Mick Jagger, John Lennon, Jimi Hendrix, Elvis Presley, alguém que eu não estou reconhecendo, Andy Warhol, Marilyn Monroe e Bob Dylan. Olha aí, olha a capa, gente. Tem Jimi Hendrix, tem o Elvis, tem Liz Taylor, tem a Marilyn. Eu não estava reconhecendo. O Mick Jagger, tem assim todas as influências dele da época, assim. Esse disco é de 1972. Fala aí um pouquinho dele pra gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar, que o disco é de abrir, a contracapa é a Narinha. Ah, meu Deus. Narinha. Abre aí para ele, Gui, por favor. Peraí. Não estou enxergando nada. Ele está acampado. O filho deles e o Erasmo lá acampando na beira da praia. Esse é o retrato do que é esse disco. Que é uma maluquice também, que ao mesmo tempo é um disco de canções praieiras, assim, umas músicas chamadas Meu Mar. Ele está sempre na beira do mar, só que ao mesmo tempo parece um disco rural, tinha o rock rural nessa época, né? Sim. Então ele mistura essas duas coisas que são antagônicas, que é o rock rural e a canção praieira do Dorival Caymmi, que é a origem baiana do Erasmo. E aí mistura a mesma coisa. Tem nesse disco quem toca. Tem gente do Clube da Esquina, o Tavito, tem o Azimuth inteiro, que é soul, samba soul. Tem os caras do rock. E assim, ele com uma voz mansa. Aí que eu acho que foi nesse disco que o Erasmo aprendeu a cantar.
eu lembro, quando eu entrevistava ele, que ele ainda tomava um susto quando falava que ele cantava bem. Ele nunca achou que ele cantava bem. Mas, tipo assim, ele é a Nara Leão masculina. É um cara que não tem vozeirão, Roberto Carlos também não, mas o Erasmo e a Nara é a mesma coisa, assim. É um cantinho, um canto tímido, talvez, mas tão gostoso. O que tem essa música? Esse disco também não tem grandes hits. Tem o Mané João, que é uma das pontas de lança do samba rock, né? Que é muito inspirado no Domingo no Parque, do Gilberto Gil. É a mesma história, né? Um triângulo amoroso que acaba em tragédia, em sangue. Que mais? Tem o É Proibido Fumar, uma versão do Erasmo. Acho que é isso. Nossa, tá uma chuvona aqui. Eu espero que não vaze aqui ainda não. Na nossa gravação. Tá a maior chuva aqui. E o outro disco do Erasmo, para a gente terminar a parte do Erasmo, é a Banda dos Contentes, de 1976. Banda dos Contentes. Eu peguei a parte de dentro, que eu achei demais também. Eu queria mostrar, eu ia mostrar. A parte de dentro, Gui, desse disco, que é ele várias vezes brigando, né? É ele mesmo num desenho brigando com as pessoas. Então, eu me lembro, sabe o que? Os macacos do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um monte de macaco brigando, no caso do filme, e ele adaptou, botou a cara dele, 40 egos do Erasmo brigando entre eles. É muito legal! Esses desenhos são do Elifas Andreato? Não sei, acho que não, acho que é outro cara. Não estou vendo o nome dele aqui, mas acho que não é o Elifas, não. Ilustração, Benício. Galera das artes visuais deve saber, mas eu não sei, não tenho referência. Então, esse disco é o disco psicanalítico dele. Logo nessa hora que ele faz a música lá do feminismo, e tem uma música chamada Análise Descontraída, que é a que eu mais amo, que é a letra. Não. Ai. Bom, eu não vou lembrar, vou tentar lembrar de cabeça, que ele fala, eu preciso urgentemente de um psicanalista, vou pagar para ver os meus pontos de vista. E ele dizendo que ele precisa ir fazer terapia, porque senão a cabeça dele vai explodir, que isso dá nessa imagem dos Erasmus brigando todos entre eles. Acho que ele estava fazendo terapia nessa época, aqui moderno, Erasmo Carlos, analisado, né, além de tudo, não é essa figura simplória que alguns queriam dizer. Bom, e esse disco tem uma versão desconhecidíssima, que para mim é a mais linda de todas, mais linda que a da Vanusa e que a do Belchior, de Paralelas. Ouve, Sinara, se você não ouviu, ouve agora. Não ouvi, eu amo essa música. É como se fosse João Gilberto cantando Belchior. É a coisa mais linda desse mundo. E aí tem Queremos Saber, que é uma música que o Gil fez, não sei se fez para ele, mas só ele gravou. E aí a Cássia Eller gravou no acústico dela, e aí ficou famosa nessa época. Queremos Saber, nananana, entre outras coisas. Tem uma música latino-americana, Terra de Montezuma. Massa. Era livre, o cara fazia, ao contrário do Roberto Carlos, que todas as músicas eram de um estilo só, o Erasmo voava para tudo quanto é lado. Gênio. Falamos dos meus três álbuns prediletos dele. Tem também o Erasmo Convida, que eu amo muito, que é um que ele faz duetos. O dueto dele com Tim Maia essa você não sei se você já ouviu, mas é indispensável. Além do Horizonte, cantada por Tim e Erasmo. Você ia nas nossas festas lá dos anos 90, eu botava essa música. E aí da Gal, o Pedro separou, primeiro Gal Legal, de 1970, Gal Legal. Olha que coisa linda essa capa, o cabelo dela também tomada por esses ícones da época, James Dean, né? Uma coisa de cinema preto e branco, né? Acho que o Erasmo tirou daí a ideia da capa daquele disco, né? Tem muito a ver. Esse disco,
uma coisa, curiosidade maravilhosa, que é uma música chamada Love, Try and Die, uma bobagem, que só fica falando o mesmo verso em inglês, e quem canta é um coro. Deixa eu lembrar para não esquecer ninguém. Gal Costa, Erasmo Carlos, Tim Maia, Jardim Macalé, Naná Vasconcelos e Lani Gordon. Olha isso. Todos eles, é praticamente essa geração aí, numa música. Assim, a gente não junta tanto, tipo, Roberto com Gal, né? Mas, assim, ela gravou um monte de música deles dois e ela era... Isso reforça a sua tese de que a morte dela deve ter abalado bem o Erasmo, porque tem uma proximidade maior do que a gente imagina ali. Bom, e é um disco, sei lá, tem coisas mil ali. Língua do P, do Gilberto Gil, que ela fica cantando na língua do P. A Cauã, do Luiz Gonzaga. Aliás, o Erasmo, no livro, fala que a única coisa de baianidade que ele nunca conseguiu aprender foi a língua do P. Ele achava dificílimo. Isso é baiano? Eu não sabia, não. Pois é. E ele dizia que os familiares dele ficavam falando direto, né? Existem duas maneiras de falar a língua do P, né? Você pode ser assim, pevô, PC, pevai, ou você pode também falar vopô, CP, vapá e pi. São duas maneiras. Vopô, CP, não vão papai compreender bulhufas. É que você me entende. Ai, maravilhosa. E o outro é o Gal Fatal, de 1971, que esse também aparece em qualquer lista de melhores discos brasileiros de todos os tempos. Esse aparece, né, Pedro? Parece álbum duplo. É tipo... É a bandeira maior do Caetano e do Gil exilados, sendo representados aqui no Brasil pela Gal, né? Então é um disco duplo ao vivo, mal gravado, mas muito, muito, muito espontâneo nela, num estado de graça. Aí aquela coisa toda, Vapor Barato, Assum Preto, cantado pela Gal, a coisa mais linda que já existiu, Pérola Negra, do Luiz Melodia, como 2 e 2, do Caetano. A primeira vez que ela grava Meu Nome é Gal é aí, né? Não, tinha sido um ano antes, 2 anos antes. É verdade, é no disco de 69, no Gal, Gal Costa. Esse não. Tem o quê? Tem o Rolê dos Novos Baianos, quando os Novos Baianos ainda não estavam estourados. Charles Anjos 45, do Jorge Ben. Coisa fina, coisa linda. Eu não estou conseguindo ouvir agora, porque me dói muito o coração. Acho que eu vou ficar um tempo sem ouvir. Estou ouvindo para trabalhar, para escrever, mas assim... Eu ouvi hoje o Gal Legal, que eu não lembrava como era, eu fiquei ouvindo enquanto eu preparava essa entrevista. E tem mais um, que mais dois, na verdade, o Índia, que é de 73. Olha que demais. Essa música marcou muito a minha infância também, Pedro. Com a Gal? Com a Gal. Porque essa música é dos anos 50, quer dizer, dos anos 20, uma guarânia paraguaia, e nos anos 50, Cascatinha e Ana, uma dupla caipira paulista, gravou em português. E aí que é dessa versão que a Gal pega dela, né? Que daí vira um épico de sei lá quantos minutos. Fez muito sucesso, tocava na rádio direto, porque a minha relação com a música no interior da Bahia era o que tocava na rádio, era Índia, muito Raul. Raul tocava muito na rádio, né? Eu acho que ele, em termos de execução em rádio, deve ter sido um dos campeões naquela época, né? Qual era a cidade? Muitas. Não. Meu pai era bancário, eu morei na Bahia toda. Não sabia disso. E, bem, não podemos deixar de falar a capa da Índia, né? Que é uma coisa, pode chamar de erótica, mesmo hoje em dia. Foi proibida, né? Teve que ser encartada, né, Pedro? Escandalizadíssima. Aí que tá, olha a transgressão, né? Olha como era a Gal Costa nos anos 70.
Bota de novo a capa para as pessoas verem do que é que ele está falando, né? Esse biquíni, onde insinuava as formas da vagina dela, claramente, né? Totalmente. Claramente, o pessoal chama de pata de camelo, né? As formas da vagina dela estão bem desenhadinhas. Isso aí foi proibido, eles botaram no encarte azul, que acabou chamando mais atenção do disco, né, Pedro? Total. E se fosse real, se ela fosse a Índia mesmo, não teria nem o biquíni, né? Seria ao ar livre, ao natural. Eu acho muito legal de citar. Esse disco é dirigido pelo Gilberto Gil, o Índia, e o outro que a gente vai falar em seguida, que é o Cantar, que é do ano seguinte, é dirigido pelo Caetano Veloso. Então, ali é o momento auge da parceria desses três. E nos dois discos tem a sanfona do Dominguinhos. Meu Deus do céu. É o momento em que, de novo, o Luiz Gonzaga não estava na crista da onda nos anos 70. Foram os tropicalistas que promoveram uma releitura do forró, do Luiz Gonzaga, no caso aqui, o Dominguinhos tocando sanfona. E no Cantar, o João Donato, Deus da Bossa Nova. Aí vem o Cantar aqui, vou colocar já aqui o Cantar, que é o outro disco da Gal, muito pouco conhecido, eu mesma nunca tinha ouvido falar desse disco, fiquei muito surpresa e curiosa. Você deve conhecer pelo menos o Barato Total, que é uma música que alguém regravou há pouco tempo. Ela tem uma trilogia de músicas com Barato. Barato Total, Barato Modesto, esqueci o terceiro. E aí origina as Dunas da Gal, as Dunas do Barato. Né? Coloca o Cantar, a capa do Cantar, Gui, para as pessoas verem, que é o último disco aí. Esse aí não conhecia, Pedro, fiquei surpresa. Assim, deve ter sido num período que eu não estava acompanhando. É 74. Esse disco é bem bonito, viu? É uma mistura de bossa nova com Tropicália. Uau. Ela sempre com essa flor no cabelo, né? Nessa década, ela estava sempre com essa florzona. Uhum. Ela estava bem tropical, né? Que o auge seria justamente com Gal tropical, né? Sim. E o Barato Total é uma música do Gil, bem viajandona, bem aquela época. Certamente o Gil fazia as músicas tudo fumando maconha, porque era tudo barata, pode ser um barato total, tudo que você quiser pode dizer, sei lá, não dá para repetir. Só... Bichinho foi preso algumas vezes por causa de maconha nessa época, né? Curiosamente. Acho que de todos eles, o mais maconheiro era Gil, né? Mas, curiosamente, eles estavam em turnê, os quatro juntos, os Doces Bárbaros, e só o Gil foi preso, né? Interessante. Só o Gil era negro, né? Você fica pensando nisso, toda hora me vem na cabeça, não tem mais Doces Bárbaros. Eu pensei, foi a primeira coisa que eu postei. Foi a primeira coisa que eu postei, foi que os Doces Bárbaros não eram mais quatro. É muito duro. E aí, o Pedro, a gente tinha falado aqui, gente, nos bastidores, que a gente não ia indicar Tim Maia Racional, né? Porque esse aí todo mundo já conhece, é um clássico. Então a gente pegou aqueles mais antigos dele, o Tim Maia 1970, que é o primeiro disco esse daí. Olha como ele era um rapaz bonito. Ele era um rapaz interessante, né? Ele tinha um charme. Enfim, logo em seguida, aí depois no outro disco, que é o de 72, ele já está mais gordinho. Olha só, Pedro. Uhum. E os caras não perdoaram, porque eu vi nas matérias do documentário que era isso. Cada dia mais gordo, Tim Maia engordou, uma coisa assim ridícula. Bom, enfim, mas voltando aos discos, o primeiro de 1970, quero que você comente. Clássico absoluto, vários sucessos, o cara estourou de cara, demorou 10 anos para estourar, mas quando estourou. Então tem Primavera, Eu Amo Você, que é uma música do Cassiano, Azul da Cor do Mar. Tudo isso estão entre as melhores canções do Tim Maia. Mas muito, assim,
ele era um soulman brasileiro, né? Então, tem uma música chamada Flamengo, que é quase um samba, e o disco abre com o Coronel Antônio Bento. Ai, que essa música é maravilhosa. Depois. É um forró nordestino, gravado, agora esqueci por quem. Luiz Vieira, alguma coisa assim, alguém lá da Bahia. A Cássia fez uma super gravação de Coronel Antônio Bento, né? A Cássia, inclusive, alguns momentos você pensa até que é o Tim. Sim, aquele vozeirão dela, né? A Cássia era foda nas regravações. Pegava tudo que a gente gosta e ficava tão legal quanto o original. Né? É outra falta imensa essa. E mais que tem tem o Padre Cícero, que é também bastante nordestina, uma ode ao Padre Cícero. Curiosidade, ele já estava fazendo sucesso e aí ia estrear a novela Irmãos Coragem. E eles fizeram essa música, eles transformaram o Padre Cícero em João Coragem. É a mesma música, só que em vez de cantar Padre Cícero, eles cantam João Coragem. Eu vi isso no documentário, dei muita risada. Sim. Eu achei muito engraçado, porque ele nem ligou, ele simplesmente trocou o Padre Cícero por João Coragem e pronto. E depois ele voltou a cantar Padre Cícero normalmente. Porque ele não estava brigando com a Globo ainda, já fez o que a Globo pediu sem reclamar. É ótimo, porque as duas versões são ótimas. A Padre Cícero é mais legal. Porque ele disse que fez o Padre Cícero, né? Então. E o outro disco... outra coisa, não sei se você sabe dessa. Tem duas músicas chamadas Cristina nesse disco. Uma é Cristina e Cristina número 2. Essa outra lenda que eles falavam quando eles queriam maconha, eles falavam, vou ver Cristina. Então a música é isso, vou ver Cristina. Você sabe que uma vez a solidão dele está mostrada aí. A Cristina era um baseado. Eu e o nosso amigo Celso, sim, uma vez eu conheci, eu e Celso conhecemos a Tônia Carreiro num bar em São Paulo. A gente ficou batendo papo com ela e ela contou que durante muito tempo eles chamavam maconha de Valmor. Valmor. Vamos encontrar o Valmor. Aí já sabia que era para fumar um baseado. Devia ser um casal, Valmor e Cristina. Total. Um casal maconheiro, né? Bom, e o outro disco... Tem a Maria Joana, que também é um trio, então... A Maria Joana. E o outro disco que para a gente encerrar aqui, que já passamos todos, estamos aqui há mais de uma hora falando, é o Tim Maia, que passa rápido, né, Pedro? Tim Maia, de 1971, que foi um ano maravilhoso de música no Brasil e fora do Brasil. Outro dia eu vi uma série documental na Apple que eu recomendo muito, que chama 1971, o ano em que a música mudou o mundo. Sensacional, começa com Marvin Gaye e chega até as vésperas de David Bowie estourar. Recomendo muito, muito. 10 episódios, brilhante o documentário. Só por esse ano, sobre esse ano. E nem tem os brasileiros. Brilhante. E aqui no Brasil daria uma série brasileira sobre 1971, que foi um ano brilhante na música, né, Pedro? Dava mais 10 episódios, com certeza. Bom, esse é o segundo disco dele. É um pouco a mesma fórmula. Começa com um forró, a Festa do Santo Reis. Bota a capa pra gente, Gui. Olha ele aí. Oh, meu Deus. Tão novinho, né? Tão novinho. Novinho. E a mais maravilhosa desse disco, uma das mais maravilhosas dele, que é o Você. Aquela Você é tudo pra mim. Que os Paralamas regravam nos anos 80. Eu conhecia essa música pelos Paralamas. Quando eu descobri que era do Tim Maia, que era essa maravilha. Mas não... Assim, tem o Não Vou Ficar, que é aquela música que você comentou, que o Roberto faz aquela versão maravilhosa, mas tem a do próprio dono aqui, que é bem legal também. Não! Adoro! É muito bom. Imagina se hoje em dia o Roberto ia cantar uma música cheia de não, assim. Ele não canta palavras negativas de jeito nenhum. Nessa época ele ainda cantava.
E eu recomendo a vocês que procurem no YouTube o clipe dessa música Não Vou Ficar com Roberto, que é sensacional o clipe, ele cantando assim. Nossa, é moderno até para hoje, né, Pedro? Eu não lembro de como é esse clipe, acho que eu nunca vi. Eu te mandei o clipe. Eu te mandei. É porque a gente não tem como. Por que a gente está aqui nesse blá 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 e não mostrou nenhuma música para vocês? Porque se a gente botar a música aqui, derrubam a nossa live. Isso aí é muito chato. Música é o que dá mais problema para a gente, Pedro. A gente bota qualquer trechinho de música, derrubam a nossa live. Infelizmente, vocês vão ter que assistir a live e ouvir o disco no Spotify, porque a gente não pode colocar aqui, infelizmente. E o que é isso? É um robô que reconhece e derruba na hora? É algoritmo. Né? Algoritmo. Coisa louca. Se um cantor vier aqui cantar, não pega nada. Já aconteceu, a Zélia já veio cantar, o Otto já cantou, todos já cantaram. Mas se eu pego a gravação e boto, já era. Coisas da internet. Bom, Pedro, foi um prazerzão nosso papo longo aqui. Coloca de novo a capa do livro novo dele. Olha só, está em pré-venda já o álbum 2, de 1972 e 78, Samba, Rebelião Sexual e Segundo Levante Negro, do Pedro Alexandre Sanches. Recomendo muito, tanto esse quanto o primeiro álbum que saiu ano passado, né? Acho. Só explicando, é um e-book. Eles estão saindo em e-book. Quando tiver os 4 lançados, daí vai reunir num volume só. Uma caixa. Impresso. Massa. Aí eu vou querer, tá? Porque eu vou querer ficar ouvindo tudo, tudo. Tá, Pedro. Lista, assim, algumas das melhores entrevistas que eu faço são com você. Sempre me divirto muito. Que bom. Me faz refletir, dar risada, etc. Muita saudade de você. Espero te ver em Brasília no final do ano. Também para a posse do Lulão, meu filho, que esse homem aqui também é lulista desde, ó. Eu fui nas 4 posses. Lula 1, 2, Dilma 1 e 2. Acho que eu te encontrei em uma das vezes. Inclusive com aquela nossa amiga, que não podemos mais citar o nome, porque... Melhor não. Nossa amiga se tornou liberal, digamos assim. Digamos assim, bolsominion, né? É, triste. Ô, Pedro, foi um prazerzão falar com você, meu amigo. Tudo de bom, bom final de semana. Um beijo. Gente, depois eu volto aí, depois de terminar a entrevista, eu continuo aqui para a gente terminar de conversar. Ó, beijão, viu, querido? Tchau. Tchau.